Gente amada do meu coração, a paz. Romanos capítulo 8 diz assim, aqui onde eu quero ler, que é o verso 28 em diante. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se tem uma coisa que a minha vida é recheada, é de fome, gratidão a Deus e coincidências que demonstram esse texto. Eu amo esse texto. Esse texto ele mostra que todas as coisas vão acontecer de alguma forma, de uma forma orquestrada, para que o propósito de Deus seja cumprido na vida dos filhos. É impressionante. Se Deus precisa que coincidências aconteçam para que a vontade dele se cumpra na sua vida, ela vai acontecer. Vou dar um exemplo de uma coisa boba que já aconteceu há um tempo atrás. Eu saí para fazer alguma coisa de carro e eu amo comer fruta. Gosto muito de fruta, principalmente a amora. Amora, jabuticaba, a Bill. Você conhece a Bill? Já ouviu falar? Cola a boca, tem que comer rápido para não colar a boca. Eu passei numa avenida aqui em Taubaté, num bairro chamado Santa Clara. E aí eu vi uma árvore cheinha de amora. Eu falei, meu Deus, que delícia. Eu fui resolver um problema, falei, na volta eu vou passar pra comer um pouquinho de amora. Era uma árvore no meio de um parque assim, né? Aí parei, na volta, estacionei o carro. Quando eu desci, gente, não tinha mais nenhuma. Eu falei, o que tá acontecendo? Tava cheio de amora aqui. Aí, quando eu olhei, uma senhorinha, bem velhinha, com uma sacolinha do supermercado, do Nagumo, Armazém Nagumo, com a sacola lotada de amora. E eu fiquei com uma raiva da véia. Eu falei, mas que véia gulosa. Ela não vai comer tudo isso de amora. Ou ela vai fazer geleia pra família inteira. Ela não deixou nenhuma pra mim. Mas que raiva que eu fiquei. Aí eu cheguei em casa e eu comentei isso no Facebook. Falei, gente, que raiva. Quando você vai comer a frutinha na rua, divide, né, filho? Você não precisa ser desesperado pra comer tudo pra você e tal. E aí foi interessante porque quando aliás, eu postei isso lá na rua. Não tinha voltado pra casa ainda. Aí quando eu cheguei em casa, eu tava entrando, o porteiro deu com a mão assim pra mim. E aí, meu amigo, seu André, gente boa pra caramba. Aí ele falou assim, Daniel, tem um presente pra você aqui, pastor. Eu falei, opa. Quando eu fui ver, gente, era uma caixinha de amora. Alguém deixou pra mim uma caixinha de amora. E eu fiz um vídeo falando sobre isso. Como Deus é bom, né? Todas as coisas cooperam. Porque não tinha, a velhinha pegou tudo. Eu fiquei triste, alguém viu, deu a amora. Só que você acha que parou por aí? Não para por aí. Porque o meu colchão, na época, tinha afundado e tava me dando problema nas costas. E eu precisava achar um colchão. Aí eu entrei num site, vi um preço bom, em Pindamonhangaba, fui em Pindamonhangaba para pegar o colchão. Nesse mesmo dia. Quando eu cheguei lá, gente, eu entrei na loja, o rapaz que foi me atender, ele veio, falou, pois não, eu falei, eu liguei pra você pra ver o colchão, tal. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, cara, eu acho que eu já te vi. Você não acabou de postar um vídeo falando que você ganhou uma caixa de amora? Eu falei, meu Deus, sim, era eu. Aí ele pegou, ficou meu amigo, me deu desconto, ainda voltei com o colchão mais barato pra casa. Então, gente, isso é um exemplo bobo que eu tô contando pra vocês de todas as coisas que operam pro bem dos que amam a Deus. As coisas boas e as coisas ruins. Ontem, eu comentei isso no ao vivo, antes de ontem, meu carro deu problema, acabou a bateria, acendeu uma luz do painel, já me deu desespero. Mas todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Levei na loja, o cara passou lá o negócio, tirou, não era nada, não aconteceu nada, o carro foi só porque tinha acabado a bateria mesmo, ele entrou num estado de emergência, de segurança, alguma coisa do tipo. Mas eu encontrei o dono, conversamos de Jesus, o dono ficou meu amigo, já vai ler a Bíblia, passei pra ele os textos, expliquei pra ele um monte de coisa que eu não teria feito se o carro não tivesse dado problema. Então todas as coisas cooperam, as boas e as ruins. Tem um louvor que eu amo que diz assim, basta somente esperar o que Deus irá fazer. Basta somente esperar. A gente tem aquela mania de querer explicação momentânea. A explicação momentânea, Deus não tem nenhuma obrigação de fazer. Ele não tem nenhuma obrigação. Mas ele cumpre a promessa dele. A promessa dele é de que o fim do plano dele é bom. Eu que sei o plano que eu tenho pra vocês. Então, o plano é de paz, né? Jeremias 29. Então, o que acontece? Deus ele não tem a obrigação de explicar. Mas ele cumpre a promessa dele, que é a de usar todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Então, pode ter certeza. Isso que você está passando, essa situação, de alguma forma que eu não sei, mas Deus sabe, vai resultar em benefício e manifestação do poder dele na sua vida. Isso eu não tô falando da boca pra fora, isso não é daquelas palavrinhas palavrinhas soltas assim só pra te animar. Isso é verdade. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Felipe tá perguntando se vai ter pipoca. Vai, ele nessa tá fazendo pipoca. Deu até uma cuspida aqui, é a vontade de comer a pipoca.
Vamos lá para o texto que eu quero ler hoje com vocês. Por que que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus? Porque aqueles que antes Deus conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de Jesus. Então você foi predestinado para ser conforme a imagem de Jesus, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha isso daqui. Aos que Deus predestinou, a estes Deus chamou. A estes ele justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse texto aqui, eu vou precisar que você preste muita atenção, tá? Eu vou aqui entrar no Paintbrush, porque eu vou usar muito o Paint hoje para fazer explicações para vocês. Existe na Bíblia dois tipos, preste atenção nisso aqui. Dois tipos, deixa eu aumentar a letra. Dois tipos de ação. A Bíblia considera que existem, que na nossa salvação, dois tipos de ação na nossa salvação. Primeira atitude é chamada de atitude monérgica. E a segunda é de atitude sinérgica. O que quer dizer isso? Isso aqui quer dizer uma coisa que vai fazer sentido para você. Mono, lembra quando você está no áudio, você coloca no áudio mono? Quer dizer que vai sair de um lado só. Então mono significa que é de um lado só. De um lado só. E sinérgico, lembra de sinergia? Sinergia está ligado a algo feito em grupo, algo feito como um time. A sinergia envolve uma participação de várias pessoas em um objetivo só, tá? Um time de futebol que joga bem, um com o outro toca bem, eles têm uma sinergia muito grande entre eles. Então nós temos atitudes que são sinérgicas e atitudes que são monérgicas. As atitudes sinérgicas, como o próprio nome diz, são da ação exclusiva de Deus. Deus faz sozinho, não tem participação humana nisso aqui. Na monérgica. E na sinérgica, em conjunto. Quando você vai ler esse texto aqui, ó, de Romanos capítulo 8, verso 30, ele fala que os que Deus predestinou, então ele fala de predestinação, ele fala que a estes ele também chamou, então ele vai de predestinação para chamado. De chamado, ele vai para justificação. E da justificação, ele pula para glorificação. Então eu vou colocar esses 4 pontos aqui, ó. Predestina, depois ele chama, depois ele justifica e depois ele glorifica. Sabe o que é interessante? Eu vou fazer aqui uma linha do tempo para você sobre a minha vida, tá? Então aqui está a linha do tempo da vida do Dani. Aqui eu vou desenhar uma cruz, mas essa cruz é simbólica, é o momento em que eu conhecia Jesus, tá bom? Aqui é o momento que Dani conheceu Jesus. Vou colocar aqui, Dani, Dandan, Dani fofinho, como você quiser me chamar. Dani conheceu a Jesus. Aqui estou eu, feliz, saltitante, bem casado, bem alimentado, salvo pela graça, cheio de problemas como todas as pessoas, né? Esse é o momento do meu nascimento. Aqui eu tenho 0 anos de idade. Aqui é o momento que eu vou morrer. Não sei quando. Vou colocar aqui 32 anos de idade, vai? Pode ser. Meu Deus do céu. Ele, né, já fica brava. É isso a palavra que eu queria. Era uma ação coletiva. Obrigado, Gleice. É isso que eu queria lembrar. Antes de eu nascer, essa linha do tempo aqui atrapalhou. Eu vou ter que pular um pouquinho mais pra cá. Peraí. Tenha paciência que isso aqui vai fazer muito sentido pra você. Antes de eu nascer, existe aqui a eternidade. Eternidade. E desde a eternidade, de acordo com o Salmo 139, antes de eu nascer, aqui é o Dandan nasceu. Gordinho, bonitinho da mamãe. Na eternidade, Deus já me conhecia. Ele já me conhecia, ele já sabia quem eu seria, ele já sabia. Então, de uma certa forma, eu já fui imaginado por Deus, na mente de Deus eu já existia. Então, antes de eu nascer, Deus já sabia tudo sobre mim, inclusive ele já sabia que eu o conheceria em determinado momento. Eu vou colocar aqui mais ou menos meus 24 anos de idade. Foi mais ou menos na época que eu tive um encontro. Apesar de eu praticamente nascer na igreja, eu só fui ter uma experiência com Deus com uns 24 anos, mais ou menos. Porque é um processo, né? Eu vou explicar hoje um pouquinho sobre isso.
Então, Deus, antes de eu nascer, ele já havia predestinado quem eu seria. Não confunda, eu não creio na predestinação, que é pré-determinação. Eu não creio nisso, e eu vou explicar para vocês. Eu creio que Deus ele tem a sua presciência. Vou explicar tudo isso, calma aí, tá? Não creio que Deus havia pré-determinado que eu seria salvo. Não creio nisso. Mas eu creio que Deus já sabia que eu seria predestinado. Calma que eu vou explicar já. A palavra já foi pregada na minha vida desde que eu nasci praticamente. Eu já nasci num lar onde minha mãe cantava louvores. Então aqui eu já ouvia o evangelho, Ai, pai. Evangelho. Eu já ouvi o evangelho. Só que o evangelho ainda não fez sentido, não fazia sentido pra mim. Ele só foi fazer sentido no momento em que eu realmente ouvi a voz. Quando eu ouvi que Deus me chamou. Quando eu ouvi que Deus me chamou, é quando o Espírito Santo faz o mover dele dentro do coração. Então olha que interessante, eu estava ouvindo desde pequeno. Então eu ouvia, mas nunca fez sentido. Agora, quando eu tinha meus 24 anos de idade, mais ou menos, a palavra fez sentido. O Espírito Santo veio e fez aquilo que está escrito em João capítulo 16. Olha o que Jesus fala. Aqui ó, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então quando Deus envia o Espírito Santo na vida da pessoa, pode ser que você não creia naquele momento. Você vai ouvir a palavra, você vai ouvir o plano de salvação, você vai até saber explicar o plano de salvação, só que você ainda não entendeu. Eu gosto de chamar isso de o nascer da água e o nascer do Espírito, que Jesus fala em João capítulo 3 para Nicodemos. Nascer da água e o nascer do Espírito. É diferente, por quê? Caramba, velho, como atrapalha esse negócio de eu não escrever. Enfim. Quando Jesus fala para Nicodemos em João capítulo 3 que é necessário nascer da água e do Espírito, significa que tem pessoas que nasceram da água, mas não nasceram do Espírito. Esse nascer da água não é o batismo, não necessariamente falando. Por quê? Porque esse nascer da água, a água aqui eu creio que é uma simbologia da palavra. João capítulo 15, Jesus fala isso para os discípulos. Ele fala, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Então tem pessoas que conhecem a palavra, sabem explicar perfeitamente o plano de salvação. Você pergunta para ela, se você fizer um questionário, quem é Jesus? Ele sabe. Quando Jesus morreu? Ele sabe. Onde Jesus nasceu? Ele sabe. Cara, você faz as perguntas, ele sabe. Ele nasceu da água. Ele é uma pessoa que conhece a palavra, mas ele ainda não nasceu do Espírito. Ele ainda não teve aquele momento em que ele ouviu o chamado, aquele momento em que o Espírito Santo transformou o coração dele. O primeiro é crente, o segundo é filho. Então, por isso que eu falo pra vocês, não é necessário, não é o suficiente conhecer só a palavra e não é o suficiente você só ser um emocional. Você tem que juntar os dois, você tem que juntar o conhecimento da palavra com a sensibilidade do Espírito Santo. Quem junta o conhecimento da palavra com a sensibilidade do Espírito Santo é alguém que nasceu da água e do Espírito, é filho. É diferente de crente. Crente, muitas vezes, só conhece o fogo, ou só conhece a letra. Mas o filho conhece os dois, ele junta nele o amor, aquele amor que faz ele ser uma pessoa simpática, amorosa, agradável, corajosa, ousada, fiel a Deus, sabe, tranquila. E isso é uma pessoa que nasceu da água e do Espírito. Ele conhece a palavra e ele tem atitudes de quem conhece a palavra. Não é simplesmente um negócio teórico. Então, esse momento é o momento em que o Espírito Santo convence. Não é só uma questão mental. Eu gosto de uma expressão que o pastor André... Eu não sei se o André ainda é pastor, mas ele é filho do pastor Eros. Mas ele é como se fosse. Não sei se ungiram ele, mas de função ele tem a função de pastor, né? O André é um médico querido aqui de Taubaté. Ele sempre fala assim, que muitas pessoas vão pro inferno por causa de 40 centímetros. Aí eu falei, ué, por que será? Como assim 40 centímetros? É a distância média entre o cérebro e o coração. Em que sentido isso? A palavra chega na mente, mas a palavra não mora no coração. Então, eu ouvi na minha mente por 24 anos. Por 24 anos eu conhecia a palavra na mente, mas foi só a partir dos 24 anos que a palavra fez morada no coração. Então ela vem assim e transforma o teu caráter. Ela transforma a tua existência. Você não é mais a mesma pessoa. Nesse momento é o que a Bíblia fala sobre chamar. Então Deus predestina antes de nascer. Deus chama no momento em que a palavra faz sentido na sua vida. No momento em que a palavra faz sentido, a morte de Jesus na cruz passa a ser uma realidade para você. E aí você recebe o perdão dos seus pecados. Isso é a justificação. E lá na frente, eu coloquei aqui os 32 brincando, tá, gente? Eu não sei quantos anos eu vou morrer. Pode ser com 40, pode ser com 50. Ou Jesus pode arrebatar e... Jesus pode me arrebatar e eu não morro, não sei. Mas aqui, nesse momento, seja arrebatamento ou morte, vai acontecer a glorificação.
Agora olha que interessante. Ele pulou do justificar, que é o momento que você morre com Jesus na cruz, ele pulou para o glorificar. O que tem aqui nesse meio do caminho? Alguém sabe me dizer qual é o processo que não foi dito em Romanos capítulo 8, verso 30? Tá aqui. Ele pulou da justificação, ele pulou para glorificar. O que acontece nesse meio do caminho aqui? Isso aqui é o que a gente chama de santificação. Perguntinha cabeluda. Por que é que a Bíblia não cita aqui em Romanos capítulo 8, verso 30, santificação? Por que ele pula da justificação para a glorificação? Porque esse texto está citando as atitudes monérgicas da parte de Deus. Aliás, isso aqui é pleonasmo, né? Porque se é monérgico já é da parte de Deus. Ele está mostrando as atitudes monérgicas. Ele não está mostrando o que é sinérgico. Exemplos de atitudes monérgicas: predestinação, o chamado, a justificação, a glorificação, o arrependimento é uma atitude monérgica, porque o arrependimento é uma obra do Espírito. Isso tudo é Deus quem faz em nós. Só que a santificação é um processo que depende de uma ação sua. Então você vai ver um texto muito famoso, por exemplo, de Jeremias 29, buscar-me-eis e me achareis. Jeremias 29 aqui, acho que é 13. É isso mesmo. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes com todo o vosso coração. Então, gente, para comigo e pensa. Deus não faz acepção de pessoas. Então Deus não vai se revelar mais para um do que para outro. Se ele se revelar mais para um do que para outro, ele está fazendo uma ação de acepção de pessoas. Ele está preferindo um do que o outro. Deus não prefere um do que o outro. Ele vai se revelar mais àquele que buscar mais. Ele vai ter mais revelação, mais intimidade, ele vai usar mais, ele vai manifestar mais o seu poder, mais as suas bênçãos, ele vai derramar cuidados, ele vai responder orações muito mais daquele que for mais santo. E quem é o mais santo? É aquele que busca mais, aquele que tem mais interesse. Então veja só, eu vou fazer aqui eu vou abrir aqui um novo quadradinho aqui, pra gente não perder isso aqui, ó. Olha que interessante. Eu vou pegar... A fé é monérgica, a fé salvadora sim. A fé dom do Espírito é dele. Efésios capítulo 2, verso 8, diz que a fé é um dom de Deus. A fé salvadora que te faz justificar é uma ação de Deus. Mas a fé de botar em prática, a fé que eu gosto de chamar de fé ousada, é fruto do Espírito. Fruto do Espírito é um resultado de busca. Quanto mais você busca, mais você manifesta o fruto do Espírito. Mas a fé salvadora é uma ação de Deus. Então é interessante porque, olha só que interessante. A justificação é igual para todos, porque é Deus quem faz. Então, na justificação não tem diferença. Eu fui salvo na cruz do mesmo jeito que você. Deus salva todos do mesmo jeito. A justificação, que é a fé salvadora, que é a fé de Efésios 2:8, é a mesma para todos. Todos os que creem, todos os que creram, só creram porque foram convencidos pelo Espírito do mesmo jeito. Só que santidade não, santificação não é igual, pois depende, nossa Deus, de busca. Então, o que é interessante, você e eu fomos salvos do mesmo jeito, mas eu vou ter mais intimidade com Deus se eu me interessar mais por ele do que você. Tá entendendo? Que interessante que é isso aqui? Por isso que no texto de Romanos 8:30 não se fala de santificação. Porque Deus, ele usa, aqui, Paulo está citando os atributos e as ações de Deus. E não as ações que são nossas. Ele não fala aqui sobre orar, porque quem tem que orar é você, bicho. Deus não vai obrigar você a orar. Ele não fala sobre ler a palavra, porque é você que tem que ler a palavra. Ele não fala sobre jejum, porque é você que tem que querer. Ele não fala sobre você fazer boas obras, porque é você que tem que querer fazer boas obras. Sabe? Você não vê Deus obrigando ninguém a orar. Deus não obriga ninguém a orar. Deus não obriga ninguém a ler. Deus não obriga ninguém a ir na igreja. Ele não obriga essas coisas. Ele não pega você na marra e faz. O que é a ação dele, ele faz. Ele te escolhe, ele te predestina, ele te chama, ele te justifica e ele vai te glorificar no último dia. Mas a santificação e a intimidade com Deus é uma ação sinérgica. Depende de interesse, depende de busca, depende do teu coração se inclinar. Você vai ter de Deus o tanto que você quiser ter de Deus. Ele não se manifesta mais para um do que para outro como preferência. É como se fosse assim, eu vou fazer aqui o desenho para vocês entenderem. Imagina que aqui é uma figura do trono. Aqui Deus está sentado no trono. O trono de Deus não se move.
Deus não sai do trono. Deus está no trono. Eu estou aqui. Você está aqui. Se você se achegar mais perto de Deus, você vai ter mais intimidade do que eu. Deus não se aproxima porque ele não pode fazer isso, senão seria acepção de pessoas. Se eu falar pra vocês que você conhece mais a Deus porque Deus chega mais perto de você, eu tô falando que ele prefere você do que a mim. Ele não prefere você do que a mim. Ele tá lá no trono. Na busca, na oração, no interesse, eu me achego. Por isso que ele fala, ó, de maneira alguma lançarei fora uma ovelha que vem até mim. Então a ovelha tem que ir até ele. Não para a salvação. Na salvação, o Pai vem do mesmo jeito para todo mundo. Gente, isso aqui é muito legal. Eu amo essa figura. Então aqui o trono de Deus é uma figura do Espírito Santo e tal. Ele vem para mim, para me justificar, e ele vem para você para se justificar. Do mesmo jeito que ele veio para você, ele veio para mim. Então a justificação é a mesma para nós dois, mas a santificação não, porque depende do interesse. Aquele que buscar mais o Pai vai ter mais a presença do Pai. Eu gosto de uma história. Bruna, por que você não vai pro Face? Você não tem mais, né? Eu gosto de uma história que conta de duas crianças que elas chegaram em casa e o pai trouxe uma caixinha de presente para os dois irmãos gêmeos. Aí ele colocou a caixinha no chão. Quando ele abriu a caixinha era um cachorrinho. Aí o cachorrinho saiu pra sala. Aí o primeiro irmão, que era mais espertinho, pegou o cachorrinho e falou pro irmão, o cachorrinho é meu, e ficou segurando o cachorrinho. E o pai lá de pé. Aí o outro irmão, que ficou sem o cachorrinho, olhou e falou, então o pai é meu, e abraçou. Enquanto tem muitas pessoas que ficam focadas na bênção que Deus pode fazer, existem pessoas que ficam focadas na intimidade com o Pai. E a intimidade com o Pai é a presença infinita de todo tipo de satisfação que você pode ter. Por isso que você vai ter uma vida cristã muito pobre e superficial quando você limitar a sua busca por Deus no interesse do que Ele pode fazer por você. Então, eu vou para a igreja porque eu quero um bom casamento, porque eu quero um bom carro, porque eu quero um bom emprego. As suas orações se resumem em coisas superficiais e terrenas, cara. Enquanto você for esse tipo de pessoa, a sua intimidade com Deus vai ser muito rasa. Mas quando você começar a buscar a presença feroz, e aí quando eu digo feroz é no sentido de plena, abundante na tua vida, aí você não só será abençoado, como você será um instrumento de transformação no ambiente onde você se encontra. E não tem coisa mais gostosa. Gente, hoje eu fui pregar, eu tava com saudades já, fui pregar hoje na Wesleyana, aqui pertinho da minha casa, aqui em Taubaté. E tinha poucas pessoas porque era só pro grupo de louvor, era uma palavra específica sobre adoração e louvor. E aí o que eu achei interessante, a presença ali, eram poucas pessoas, mas estava todo mundo com interesse. Sabe, eu tava fazendo uma exegese com eles de Mateus capítulo 15, sobre aquela mulher sírio-fenícia que chama Jesus, né, de Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a gente começou a ler, e sabe quando a galera entende e glorifica, e tal, na hora de orar todo mundo chorando. Gente, que delícia, cara. Muito melhor do que se fosse um culto assim, venha para receber sua benção hoje. É gostoso, mas não se compara com a presença. Não se compara com a presença. Agora eu quero mostrar pra vocês um pouco sobre cada um desses pontos. Eu dei um panorama geral, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês sobre o que eu creio de predestinação, o que eu creio de chamado, o que eu creio de justificação e o que eu creio de santificação. Eu vi que o Lucas fez um comentário muito bom. Ele comentou assim, ó, eu acredito na graça irresistível e na expiação limitada. Para quem não entende, o que ele está querendo dizer? Ele crê que é impossível resistir o Espírito Santo. Ele crê. E expiação limitada significa que Jesus morreu só pelos eleitos. Eu não creio assim. Mas graças a Deus, isso é assunto secundário. O assunto principal, se você for ler Hebreus capítulo 6, ele não cita isso como assuntos principais para a salvação. Salvação é crer que o Senhor Jesus é o Senhor, arrependimento das obras mortas, fé em Deus, batismo e santidade. Né? Sem santificação ninguém verá a Deus. Então isso é assunto indiscutível. Eu não sou arminiano, tá? Tem pontos que eu concordo com o calvinismo e tem pontos que eu discordo. Não sou arminiano, não sou calvinista. Eu prefiro ficar ali no meio termo. Né? Eu não gosto de me rotular. Porque eu acho que quando a gente se rotula, a gente se limita. Tá? Jesus disse que nós não vamos além do nosso mestre. Se eu colocar Calvino como mestre, eu não passo de Calvino. Se eu colocar Armínio como mestre, eu não passo de Armínio. Eu não quero colocar ninguém acima de mim, eu quero só Jesus. Porque daí não tem limite para onde a gente pode crescer. O que eu quero comentar com vocês? Eu quero comentar agora sobre cada um desses pontos que nós lemos em Romanos capítulo 30. O primeiro ponto que eu quero comentar com vocês é sobre a tão falada predestinação. O que eu entendo de predestinação e como eu creio. Se você crê diferente de mim, não tem problema não, filho. Relaxa. Como eu falei, o que importa é que nós amamos a Jesus do mesmo jeito e santidade é indiscutível. Como é que eu entendo predestinação? Eu vou mostrar para você um texto. Abrindo a boca, Pedro disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas é agradável que aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Eu creio na predestinação, então, em que sentido?
Esses 3 textos eu coloquei aqui só para ficar aqui mostrando para vocês como Deus não faz acepção de pessoas. Esse último aqui eu vou ler também, de 2 Pedro 3,9, que ele diz que Deus é longânimo e não quer que ninguém se perca, mas ele quer que todos venham a se arrepender. Se dependesse só de uma ação de Deus, de uma graça irresistível, e Deus quer que todos se arrependam, todos se arrependeriam. Porque não faz sentido eu falar que Deus faz o que ele quer, só que aqui Pedro está falando que ele quer que todos se arrependam, mas então por que todos não se arrependem? Então Deus quer ou não quer? Se Deus quer e não se arrepende, quer dizer então que ele não pode fazer todas as coisas. Então tem alguma coisa estranha aí. Olha um outro texto que dá um pouco de problema nesse entendimento de que Deus salva quem ele quer e não salva quem ele não quer. Olha que complicado. Onde que tá, gente? Aqui, verso 37. Olha o que Jesus fala. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Olha o que Jesus está falando. Jesus é Deus, gente. Quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha junta os pintinhos, e vocês não quiseram. Então, Deus manda profetas, Deus manda pessoas, Deus manda pessoa para pregar, e os judeus apedrejavam, matavam. E Jesus chora. Não faz nenhum sentido na minha cabeça um Deus que, se ele salva quem ele quer, ele chorar porque não foram salvos quem ele queria. Isso não encaixa na minha cabeça. Eu acho que o entendimento nesse sentido não está muito correto. Com toda a humildade do mundo. Não sou o dono da razão, óbvio. Mas eu estou aqui mostrando para vocês as minhas razões. Tá? O que Deus fala comigo. Aí você analise e julgue se eu estou errado ou não no seu ponto de vista. Lembrando que o que importa é que naquilo que nós pensamos em unidade é o que importa para a salvação. Isso é indiscutível. Isso aqui são o meio do caminho, é o secundário, é o discutível. Tá? Então eu não consigo entender Jesus chorar porque ele não quiseram ser salvos aqueles que ele queria que fossem salvos. Então gente, fica esquisito. Quer ver um outro texto que não encaixa na minha cabeça sobre... Eu tô questionando a predestinação como alguns ramos doutrinários pensam, que diz que Deus predestina no sentido de escolhe os que são salvos e escolhe os que são condenados. Os que creem desse jeito, eles dizem que aquele que foi escolhido não consegue resistir. O Espírito Santo vai convencê-lo, ainda que seja na marra. E aquele que é escolhido para ir para o inferno nunca vai querer a Deus. Esse é o argumento, principalmente de calvinistas, presbiterianos e outros ramos que creem assim. Que não deixam de ser irmão, ok? Não cause divisão no reino por causa de assuntos secundários. Isso é coisa de gente madura. Gente madura sabe ter divergência de opinião e continuar amigo. Isso é coisa de gente madura. Olha só, por que eu não creio nesse entendimento? Mais um argumento aqui para vocês. Caim e Abel. Nós sabemos que Caim matou o irmão. E nós sabemos que Caim foi rejeitado por Deus. Nós sabemos disso, está escrito aqui. E olha só o que Deus fala para Caim. Olha só. Disse o Senhor para Caim: Caim, por que estás irado? E por que o seu semblante caiu? Aqui é um sentido de tristeza. Ele ficou triste porque quando ele trouxe a oferta dele e Abel trouxe a dele, a Bíblia diz, olha só que interessante, Deus atentou para Abel e sua oferta. Mas Deus não atentou para Caim e a sua oferta. As pessoas julgam que Deus não aceitou a oferta. Não, gente. Primeiro Deus olhou a pessoa. Deus não olha a oferta. Deus olha primeiro o coração que está ofertando. Então, por isso que ele fala que se você tem algum problema com algum irmão, você está com briga, larga a sua oferta, se resolva primeiro, senão a sua oferta não será aceita. Ou então, quando você vai ver em 2 Coríntios 9, Paulo falando que aquele que dá sem ser com alegria e sem... como é que é? Que Deus abençoa quem dá com alegria e sem necessidade, sem obrigação. Se você dá bravo e com obrigação, Deus não está recebendo a sua oferta. Por isso que essas igrejas que falam, dá o dízimo, senão vem ver o devorador. A pessoa não está fazendo com amor, ela está fazendo por medo. Ela já está desobedecendo, já não está sendo aceito, está errado. Mas enfim, isso é assunto de dízimo, você vê depois. Então Deus ele rejeitou Caim e a oferta de Caim. Agora para e pensa, se Caim fosse predestinado, se Caim fosse escolhido por Deus, ele teria sido aceito por Deus. Agora olha o que Deus fala para Caim. Como não faz sentido na minha cabeça. E eu perdão porque a minha cabeça é bem limitada, tá? Eu sou bem burrinho. Então olha aqui. O Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que caiu o seu semblante? Verso 7. Gente, isso aqui é Deus falando para Caim. Caim, se você fizer o bem, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Se Caim não fosse aceito por Deus, se fosse impossível para Caim ser salvo, porque Deus teria escolhido ele para ir para o inferno, não seria sádico de Deus prometer algo que fosse impossível para Caim cumprir? Vocês estão entendendo? Preste atenção, se a predestinação, como alguns dizem, que Deus escolhe, o texto de Romanos 9, que muita gente cita, eu não sei se vai dar tempo de eu falar, diz que Deus escolheu a Esaú e rejeitou
Desculpa, escolheu Jacó e rejeitou Esaú. Por quê? Porque pela presciência de Deus, Deus já sabia o que cada um faria. Deus já sabia. Deus já conhecia o coração deles, Deus já sabia. Deus tem o poder da presciência. A gente acha que Deus ele olha a linha do tempo antes e depois. Deus não tem antes e depois, para ele é uma foto, para ele já vê tudo pronto. O texto de Romanos 9 diz que Deus ele tem misericórdia de quem ele quiser. Mas não diz que ele escolhe uns para o inferno e outros para ir para o céu. O texto não diz isso. O texto não defende essa escolha de uns para o céu. Diz que Deus pode escolher, Deus pode fazer, ele pode. Ele pode todas as coisas, mas não diz que ele faz isso. Aqui é um exemplo, porque se ele vira e fala para Caim, Caim, se você fizer o bem, você será aceito. Mas se não fizer o bem, o pecado jaz à porta. Mas cabe a ti dominar o teu desejo. Agora imagina que Deus fala isso para Caim e depois ele vira e fala assim: mas na verdade você não tem como, porque eu já escolhi você para ir pro inferno. Gente, isso aqui seria um jogos mortais de Deus. Deus estaria sendo sádico, falando para Caim fazer algo que fosse impossível para Caim fazer. Então eu não creio nisso, eu não consigo crer que Deus escolhe uns para ser salvo e outros para ser condenados e não tem como. Agora olha o que é interessante. A Jaque falou um texto que muita gente cita. Quer ver? Só que olha o que 1 Tessalonicenses 4 fala. Acho que é esse aqui. Isso, ó. Essa é a vontade de Deus para vocês, a santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o próprio vaso em santificação e honra. Então Deus ele fala que da mesma massa ele faz os dois vasos, tá? Ele faz um vaso de honra e um vaso de desonra, que é o que está em Romanos capítulo 9. Tá aqui. Vamos lá. Cadê o vaso? Ah lá. O oleiro não tem poder para fazer do barro da mesma massa um vaso para honra e um vaso de desonra? Tem. Claro que ele tem. Agora, o que Paulo fala aqui na carta de 1 Tessalonicenses? Cada um de vós saiba possuir o próprio vaso em honra. Então você está vendo que interessante? Paulo ele fala que você tem que possuir o seu vaso em honra. Ele não diz que você vai possuir o seu vaso porque o seu vaso é de honra. Ele não fala isso. Ele fala assim, ó, você pega o seu vaso e possua o seu vaso em honra. Ou seja, é a santificação. Então é interessante que o mesmo Senhor faz duas pessoas, dois vasos. Se essa pessoa ouviu o evangelho, ela será um vaso de honra. Se ela não ouviu o evangelho, ela será um vaso de desonra. Não diz que Deus escolheu essa pessoa para ser um vaso de desonra. Não tem esse texto dizendo, ó, eu te escolhi para ser de desonra. Não fala. Ele fala que ele tem poder para fazer da mesma massa, ou seja, do mesmo corpo humano, um vaso de honra e um vaso de desonra. Mas aí você vê aqui o texto de Tessalonicenses colocando nas suas costas. Fala, ó, você possua o seu vaso em santificação e honra. Você entende? Então como é que eu encaixo a predestinação? Na minha cabeça, porque a predestinação é bíblica. Isso é inegável. Tem vários textos que falam sobre isso. Só que como entender então a predestinação sem ser uma escolha de destinos antes do nascimento? Como é que eu entendo isso aqui? Eu entendo que existe um predestinado que é Cristo. Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então aqui está Jesus Cristo, o corpo de Jesus, que é a igreja. Jesus é o escolhido, Jesus é o predestinado, Jesus é o eleito, Jesus é o santo, Jesus é o alfa, o ômega, ele é tudo. Aí todo aquele que crê se torna um com Cristo. Todo aquele que crê se torna um com Cristo. Se eu me torno um com Cristo, eu me torno participante das promessas dele. Isso está aqui. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com ele padecemos, para que com ele sejamos glorificados. Então ele está colocando aqui um condicional. Ó, se você padeceu com Cristo, padecer com Cristo é a justificação. Se você padeceu com Cristo, você também será glorificado, tá vendo? Tanto que ele vai citar um pouquinho mais para frente. Mas aqui que é o interessante, ó, você se torna co-herdeiro. Então quando eu estou em Cristo, eu me torno um predestinado em Cristo. Porque Cristo é o predestinado. Quer ver onde que fala isso? Efésios 1. Olha aqui. Efésios capítulo 1 diz assim: Bendito seja o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele. Eita! Nele! Nós não fomos eleitos antes, nós fomos eleitos em Cristo. Aí sim, antes da fundação do mundo. Por quê? Porque Cristo morreu antes da fundação do mundo. É o Cordeiro morto desde antes da fundação do mundo, como diz em Apocalipse capítulo 13. E é o que é interessante aqui, ó. Vamos lá no Romanos 9, que tá todo mundo com o cabelo em pé por causa de Romanos 9. Cadê o Esaú e Jacó? Olha lá, está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Há injustiça da parte de Deus? Não. Por quê? Porque ele não está falando que o amor e o ódio de Esaú e Jacó veio antes deles nascerem.
Não é muito esquisito ele odiar alguém que nem nasceu? Ele vai criar o Esaú predestinado. Peraí, eu vou criar Esaú predestinado para ir para o inferno e vou odiá-lo. Eu o criei para ser odiado. Eu o criei para me rejeitar. Como que eu vou odiar alguém que eu criei para fazer aquilo que eu mesmo quis? Tá entendendo? Vou rejeitar a Esaú, mas eu criei Esaú para ser odiável. Não dá. O que eu entendo que encaixa aqui é que Deus, pela presciência dele, ele já sabia, ele já sabe, né? O Salmo 139 garante isso aqui, meu Deus do céu, olha aqui, ó. Salmo 139, vamos lá. Livro. Os teus olhos viram o meu corpo ainda sem forma. Então antes de eu nascer, Deus já viu. E no livro de Deus, todas as coisas já estavam escritas. Ou seja, Deus já sabia tudo que eu escolheria, tudo que eu faria, tudo que eu diria. Deus já sabia. Então, nesse sentido, já sabendo, ele já tinha na mão, antes de Esaú e Jacó nascerem, ele já tinha lá o livro de Esaú e Jacó. E no livro, ele sabia o que Esaú ia fazer. Então, por isso ele disse, antes de Esaú nascer, falou, eu sei o que Esaú vai fazer, eu sei que o coração de Esaú não vai me aceitar, eu sei que o coração de Esaú vai trocar lá a primogenitura pela Letícia, então eu não aceito Esaú, não quero Esaú. Esaú não é meu, porque ele não vai querer. Simples assim. Então, quando você vê Deus ele dizendo que ele vai predestinar alguém para ir para o inferno, ele criou a pessoa então para ir para o inferno. Então a pessoa não tem culpa. Como que eu vou ter culpa de fazer algo que Deus me fez fazer? Deus me obrigou a fazer. Vocês querem ver? Olha como outra coisa que não faz sentido esse tipo de raciocínio na minha cabeça. Eu sei que tem um monte de gente discordando, mas eu não tô, infelizmente, nunca alguém conseguirá convencer a todos. Olha aqui. Moisés fica desde o capítulo 28 de Deuteronômio, ele fica o 28, o 29 e o 30, ele fica dizendo sobre as bênçãos e as maldições, né? Aí ele, Deuteronômio 30 diz assim, depois do capítulo 28 e 29, ele falando das bênçãos e maldições, aí ele fala assim, olha aqui, vejam aqui, ó, o verso 15, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Deus está usando Moisés para falar. Portanto, te ordeno que ames ao Senhor, o teu Deus. Te ordeno que ames ao Senhor teu Deus. Mas você só vai amar se eu te criei para amar. Olha, eu estou te dando uma ordem. Ame ao Senhor teu Deus. Mas eu já escolhi quem vai amar ou quem não vai. Não faz sentido, cara. Olha aqui. Que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos. E te multiplique. Aonde que tá? A terra tomo de... Meu Deus, não é isso que eu quero. Onde é que ele fala de tomar testemunha? Aqui, 19, achei o que eu queria. Os céus e a terra, olha essa palavra de Moisés. Depois dele ter ficado 2 capítulos falando sobre as bênçãos e as maldições de obedecer ou desobedecer a Deus. Aí ele fala assim, os céus e a terra tomam por testemunha contra vocês, de que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Gente, por que Moisés diria que ele tem aqui uma escolha, se não houvesse escolha? Olha, escolhe, pois, a vida, mas eu já escolhi quem vai ser salvo ou não. Então, pouco importa o que você vai escolher. Eu estou falando isso à toa. Muito difícil, muito difícil, muito difícil. Então eu creio na predestinação assim. Cristo é o predestinado, Cristo é o eleito. E esse texto de Efésios 1 que abriu a minha cabeça para entender isso. Ó. Ele nos elegeu nele, em Jesus. Em Jesus você se torna predestinado. Em Jesus você se torna escolhido. Deus escolheu Jesus para que todo aquele que creia participe. Então Cristo é o ambiente predestinado. Cristo é o esconderijo do Altíssimo. Cristo é o local de salvação. Então quando você crê, quando você não rejeita ao Espírito Santo, você se torna participante com Cristo. Aos que dizem que a graça não é irresistível, tem um texto que me mostra que ela é. Quer ver? Aqui, ó. Esse texto de Atos capítulo 7. Depois que Estevão termina todo o discurso contra os mestres da lei, ele fala assim, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Esses caras são os mesmos que Jesus estava chorando, dizendo lá em Mateus 23, como eu queria salvar vocês, mas vocês não quiseram. Ué, então peraí, se Deus queria salvar e a graça é irresistível, por que Jesus chorou? Porque eles não quiseram e eles resistiram ao Espírito. Não encaixa, não dá, não encaixa.
Então essa é a minha visão sobre predestinação. Isso é bom, porque se você não consegue ouvir uma opinião contrária, evita de você gastar seu tempo me ouvindo, né? Infelizmente, eu não quero te escandalizar, me perdoe. Mas vamos lá. Segundo ponto. Esse vídeo vai ter mais de 1 hora. Eu vou parar o do Instagram e depois depois eu continuo, tá? Segundo ponto, depois de predestinação, é o chamado. Cadê a bolinha aqui? Aqui. Preciso aumentar esse negócio, não consigo ver. Aqui. Segundo ponto é chamado. Aqui, gente, vocês cometem tantos erros nesse entendimento de chamado que vocês vão aprender hoje. Chamado. Muitas pessoas misturam chamado com ministério. Me perguntam assim: ai, pastor, não sei qual é o meu chamado. Gente, isso que você está querendo saber não é chamado. Isso que você está querendo saber é ministério. Ministério é como Deus vai agir através é com S, né? Da sua vida. Não sei como é que é através, esqueci, gente. Meu Deus, através é com S. Como que Deus vai agir através da sua vida? Isso é ministério. Isso eu não sei. No meu caso, falando a palavra, com a Eli é um pouco mais profético, enfim, cada um Deus usa de um jeito. Tem gente que Deus usa no louvor, tem gente que Deus usa em obra social, tem gente que Deus usa com capelania, né? Visita a cadeia ou visita a orfanato. Tem várias formas de ministério, tá? Mas ministério não é chamado. O chamado é o mesmo para todo mundo. Todo mundo tem um chamado, só que está aqui, ó. O mesmo chamado, ó, Mateus 28, 18. Chegando Jesus, falou a eles dizendo: todo o poder me é dado no céu e da terra. Eu gosto dessa palavra aqui, essa palavra em grego, ela significa exousia. Isso aqui significa autoridade máxima. Jesus está dizendo isso, o foco aqui é acima de principados e potestades. Então Deus está acima de todo tipo de demônios, todo tipo de autoridade. Jesus manda, está mandado. Eu gosto disso aqui. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Esse aqui é o nosso chamado. Ide por todo mundo. Agora eu quero te falar uma coisa. Essa tradução não deveria ser ide. Essa tradução deveria ser indo, no sentido de gerúndio, no sentido de um ato contínuo. Por quê? Porque as pessoas misturam o ide com, assim, então o cara que foi para a África pregar o evangelho lá, ele é um missionário. Então ele fez o id. Não, não necessariamente. O que é o id de Jesus, então? Jesus está dizendo o seguinte: você está aqui, você teve o coração transformado, você foi justificado, o Espírito Santo habita no teu coração e você o ama. O que vai acontecer com você? Por onde você for, você está caminhando aqui na sua vida. Você está indo, você está indo para a escola, você está indo para o trabalho, você está caminhando na sua vida. Enquanto você vai, como o seu coração é cheio do Espírito Santo, você vai naturalmente derramar, vai cair as palavras de vida, a água viva sai do seu interior. Por isso que ele fala que aquele que crê em Jesus Cristo, do seu interior fluirão os rios de águas vivas. Então enquanto você está indo, entendeu? Não é o id, é o indo. Enquanto eu estou indo, eu estou derramando aquilo que o Espírito Santo tem na minha vida. Então você vai numa padaria, só o fato de você chegar lá e desejar a paz do Senhor e tratar a pessoa bem, você já está cumprindo o indo. Você entendeu? Cumprir o id parece que é algum momento. Se eu for para a África, eu estou cumprindo o id. Não, o id não é um momento. O id é um estilo de vida. Então, indo por todo mundo, passeando por todo mundo, vivendo por todo mundo, andando assim, sendo um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom funcionário, um bom patrão, um bom cidadão, eu vou ter as oportunidades de pregar o evangelho. Esse é o nosso chamado, ok? Esse é o seu chamado. Então, pastor, qual é o meu chamado? Fazer discípulos. É o ir e fazer discípulos. Agora, como que Deus vai cumprir em mim o chamado? Aí é o ministério. Aí eu não sei. Mas o que eu sei? Que se você estiver firmado em Jesus, aqui é Jesus. Jesus é a videira. E você é o ramo, né? A Bíblia diz que nós somos o ramo. Aqui está o meu bonsai. Aqui é Jesus. Se bem que a videira não é uma árvore assim, mas, né, releva. Você é esse ramo. Quanto mais você permanece em Jesus, mais esse ramo brota. Quanto mais você permanece e mais esse ramo brota, mais o fruto vai nascendo. Esses frutos nascendo são o seu ministério. Então o seu ministério, na verdade, é o fruto que nasce dependendo progressivamente com a intimidade que você tem com Jesus Cristo. Quanto mais intimidade, mais o fruto nasce. Quanto mais você caminha com Deus, mais o ministério brota. Voltou ao Instagram. Só que
Agora eu falei isso para explicar para vocês chamado. Só que este chama de Deus aqui não é necessariamente este chamado. Este é o resultado de Deus ter te chamado. Então Deus te chama para você cumprir o chamado. Mas o que é o Deus chama? O chama, aqui que a palavra diz, é isso aqui, ó. Vamos abrir mais um espacinho aqui embaixo. O coração do homem é naturalmente de pedra. É um coração mau, ok? Então eu vou fazer aqui um coração de pedra. A palavra diz que o Espírito Santo vem e cai nos ouvidos e cai nesse coração. A parábola de Mateus capítulo 13, depois você leia, Mateus capítulo 13, mostra a mesma palavra sendo pregada para vários corações e tendo resultados diferentes. Em alguns corações ela chega a cair e ser ignorada, outros ouvem e já esquecem, outros ouvem e são destruídos pelas tentações, e outros caem e encontram uma terra fértil. O coração que recebe o Espírito Santo, ele ouve a palavra. Então você está ouvindo a palavra, beleza, você ouviu. Mas alguns ouvem o chamado. Esses que ouvem o chamado, o Espírito Santo transforma esse coração num coração de carne. Então veja bem, você tem duas pessoas, tá? Eu vou fazer aqui duas pessoas. Dois corações de pedra. Ô Jesus Cristo, apagaram a luz aqui. Oh meu Deus do céu, tem uma pontinha aberta aqui. Esses dois caras ouviram o mesmo evangelho, ó. Foi derramado nos dois, tá bom? Vocês estão vendo aqui? O mesmo evangelho foi pregado para duas pessoas. Então os dois ouviram a palavra. Só que só um deles foi convencido pelo Espírito. Só um deles não rejeitou. Esse que não rejeitou, este ouviu o chamado de Deus. Vocês entenderam? Então essa é a diferença. Então Deus predestina, ou seja, ele nos torna um com Cristo, né? Aqui no caso o texto está citando muito mais sobre a presciência, aquela questão de conhecer o livro. O chama a palavra chega na pessoa, mas uns não ouvem, outros ouvem. Os que ouvem e são convencidos, é esses que Deus chama. E então ele justifica. O que é o justifica? Vou falar bem rapidamente para que esse vídeo não fique tão longo, tá? O que é o justificar? Justificar é o ato de tornar justo. Como assim? Justo significa aquele que não tem o pecado imputado. O que significa imputado? É a pessoa que por exemplo, ela roubou o carro. O ladrão de carro, ele tem sobre ele um crime. E esse crime precisa ser pago. Ele precisa pagar. Ele precisa que o crime seja imputado sobre ele. Ele precisa que a lei seja cumprida na vida dele. Então o ladrão de carro, ele tem que pagar pelo que fez. Só que o que é interessante? A justiça de Deus, ela diz, vamos pegar por exemplo Ezequiel capítulo 18, que a alma que pecar, essa morrerá. Então, se a alma que pecar, essa morrerá, e aí a gente vai ver, por exemplo, Romanos 3, diz que todos pecaram. Olha só que problema que Deus tem aqui. Todos pecaram. A alma que pecar, essa morrerá. Só que todos pecaram, então todos têm que morrer. Se esse ladrão de carro, vamos pegar esse cara por exemplo, esse ladrão de carro, se ele encontrar um juiz bandido, ele pode molhar a mão do juiz e o juiz vai ignorar o que ele fez. Então ele não teve o pecado imputado. Ele não pagou pelo que ele fez. O juiz bandido ignorou o pecado dele e libertou ele. Deus não é um juiz bandido. Deus é um juiz justo. E a justiça diz que a alma que pecou tem que morrer. Ele tem que morrer. Então Deus, se Deus ignorasse o pecado das pessoas, Deus se tornaria um juiz iníquo. Tá entendendo isso aqui? Tá acompanhando? Então o que Deus faz? Deus deu uma sentença. A alma que pecar tem que morrer. Se Deus ignorasse isso, ele se tornaria pecador. Então Jesus ele vem e quando ele morre na cruz, Jesus ele não morre a morte dele. Ele morre a minha morte. Então por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo, quando ele morresse na cruz, ele atrairia a ele todos os homens. Você vai ver aqui, por exemplo, 2 Coríntios 5. Ó, 2 Coríntios capítulo 5. Olha o que diz aqui. Eu acho que é verso 14 ou 15. 15. Ele morreu por todos. Jesus Cristo morreu por todos. Por quê? Porque a partir do momento em que ele morre por mim, ele também ressuscita comigo. Então ele leva a dívida, ele paga a dívida, e depois que ele ressuscita, ele me traz a vida eterna. Então isso é a justiça de Deus sendo cumprida em Jesus. Jesus ele abraça o pecador culpado
e morre com o pecador culpado. Então a justiça não deixou de ser feita, o pecado não deixou de ser pago, o pecado não foi ignorado. Só que 3 dias depois Jesus ressuscita. E quando Jesus ressuscita, ele ressuscita comigo. Então você vê que a justificação é o ato de Jesus morrer comigo e ressuscitar. Porque quando ele morre, o pecado foi pago. E quando ele ressuscita, ele me traz a nova criatura, a nova criação. Então o que é interessante é que justificar é o ato de tornar justo. Então na cruz nós fomos justificados. Olha que interessante esse texto de Romanos capítulo 5. Ele fala assim, ó: justificados então pela fé, nós temos paz com Deus. Então, a pessoa que ela é justificada, ela está debaixo da paz. A pessoa que não foi justificada está debaixo da ira. A ira é a necessidade de justiça. Então, o pecador que está debaixo da ira, ele não tem como Deus ouvi-lo, não tem como Deus conversar com ele, não tem como Deus ter relacionamento com ele, porque Deus não tá, ele não sente paz. Deus não está em paz com essa pessoa. Deus está na ira. Só que quando ela é justificada por Cristo, aí a ira não existe, a ira foi derramada em Jesus e hoje nós vivemos a paz. Você entendeu? Isso que é justificação. Agora, interessante que naquele processo, volta para mim aqui. Deixa eu dar um zoom para ficar fácil de você ver. Então, Deus já me conheceu, já predestinou antes do meu nascimento. Ele já sabia tudo. Daí eu nasci, ouvi o evangelho por muito tempo, só que eu só fui entender o chamado quando o Espírito Santo convenceu meu coração. E aí, nesse momento em que eu ouvi o chamado, o Espírito Santo transformou meu coração de pedra em carne e eu fui justificado. Aí vem o processo da santificação, que vocês sabem que, né, como eu falei, demanda um esforço pessoal. E aí chega no último dia, onde nós seremos glorificados. A glorificação é o momento em que Deus nos livrará. Isso está em 2 Coríntios 5 também. Eu falei um pouquinho disso, acho que eu falei disso ontem. Posso não estar enganado. Ele diz assim, que nós os que estamos nesse tabernáculo, nesse corpo, gememos, carregados. A vida é chata, é problemática, pessoas chatas, é muita briga, é muita maldade, é muita inveja, enfim, tudo de ruim. Então nós gememos carregados. Não porque queremos ser despidos. Aqui esse despidos é não porque nós queremos ficar sem um tabernáculo, não é isso. Mas porque nós queremos ser revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Então Paulo está falando assim que nós desejamos, nós sonhamos com a vinda de Cristo. Porque a glorificação é o momento em que Deus nos livra da presença do pecado. Eu quero terminar falando sobre isso, porque eu já falei muito tempo, esse vídeo já ficou muito longo. Olha aqui, deixa eu ver onde é que eu olho. Aqui. Olha que interessante isso aqui. Oh meu Deus do céu, difícil de achar aqui a pontinha. Nossa, não dá pra ver não. Jesus, cadê a pontinha? Achei. Aqui, agora vai. Os 3 pontos, os 3 P's salvadores de Deus. Olha aqui. Os 3 P's da cruz. Primeiro P é o pecado, punição. Punição do pecado. Primeiro P. Segundo P, poder do pecado. Terceiro P, presença do pecado. A punição do pecado foi anulada na cruz, na justificação. O segundo, que é o poder do pecado, ele está sendo anulado pela santificação. Eu vou explicar isso aqui e a gente termina. E o último, que é a presença do pecado, ele nos livrará na glorificação. Então nós temos esses 3 pontos aqui, os 3 P's do pecado. Acho que aqui fica mais fácil de ver. Na cruz de Cristo, como a dívida foi paga, Deus automaticamente livrou você da punição do pecado, que é o inferno. Você está livre do inferno. Então aqui, ó, eu vou colocar aqui a cruz e aqui a sua vida, tá? E aqui é o momento que você é glorificado. Você, quando você passa pela cruz, você é uma pessoa nível 0 com Jesus. Você acabou de conhecer Jesus. Então você ainda é preso nos vícios, você ainda é preso nos pecados, você ainda é preso em muitas manias e hábitos errados. Só que conforme você caminha com Cristo, conforme você vai conhecendo a Deus, você vai crescendo. Isso aqui é intimidade. Cada dia eu conheço mais a Deus. Cada dia eu tô mais amigo de Deus. Você tá vendo? Aí tem um dia que você tá triste, mas depois você volta. Depois você peca, mas depois você volta. Aí você fica com raiva, depois volta. Mas é crescimento, tá? É um crescimento. Esse processo de crescimento, de conhecer a Jesus cada dia mais, é o que a gente chama de santificação. Santificação. Então entenda que, imagina que é um imã. Aqui embaixo é a atração do inferno. Vou colocar ele aqui. Aqui é a atração do pecado. Quanto mais próximo você está dessa linha, mais o pecado te atrai, mais os desejos te atraem para baixo. Aqui eu tentei fazer uma flecha. Então quanto mais próximo você está aqui, mais ele te atrai. Quanto mais longe você está do pecado, menos o pecado te atrai.
Então olha que interessante, a santificação é o processo que vai anulando sobre a sua vida o poder do pecado. O poder é o vício, é a escravidão. Então quanto mais tempo eu ando com Jesus, quanto mais eu fujo do pecado, quanto mais eu conheço a palavra, quanto mais eu tenho intimidade com ele, quanto mais eu falo dele, quanto mais eu prego para as pessoas, enfim, né? Tem várias coisas que você pode fazer, menos esse ímã. Como é que fazia ímã mesmo? É vermelho e azul, né, que as pessoas fazem. O ímã, se eu não me engano. Meu Deus do céu. Ah, como é que é a imã de desenho? É vermelho e azul, não é? Tem um N. Acho que é isso. Só de ilustração aqui. Azul e vermelho. Acho que é isso que eles fazem. Aí eles desenham um N. Negativo e positivo. Acho que é isso. É um imã. Tá aqui. E aí, quanto mais longe da intimidade com Deus, mais esse imã do pecado te atrai. E o último P, que nós seremos livres, é o P da presença. Porque quando nós formos glorificados e estivermos na glória com Deus, não haverá mais influência nenhuma do pecado. Então Jesus, ele te livra da punição na cruz, ele está te livrando na santificação do poder do pecado e ele te livrará da presença na glória eterna que há de vir sobre todos aqueles que creem. Amém? E amém. E amém. Gente, é isso. Óbvio, eu já sabia que eu não ia... Com certeza eu não ia convencer todos, nem é a minha intenção. Minha intenção jamais é mudar o entendimento que a pessoa tem diferente do meu. Mas na verdade eu tenho que dar minha opinião, né? Eu estou fazendo aqui um estudo do texto, eu não posso pular uma parte só porque há divergência. Eu tenho que falar para vocês como é que eu entendo. Aí você pode discordar ou não e anda a sua vida do jeito que você quiser. Agora o que eu posso te dizer é o seguinte: creia naquilo que te leva a ser mais santo, viu? Creia naquilo que te leva a ser mais parecido com Jesus. Descanse. Se você quiser saber sobre calvinismo e arminianismo, como é que eu resolvo isso na minha cabeça? Eu descanso como um escolhido predestinado, que nunca vai perder a salvação, então isso me descansa. E eu vigio como alguém que pode perder a qualquer momento. Simples assim. Então eu vigio e descanso. Entendeu? Ah, gente, amo vocês. Se Deus permitir, amanhã eu quero fazer um ao vivo sobre Abraão. Eu vou ver como é que vai estar meu fôlego de vida, mas eu não prometo, tá? Eu vou avisar durante os dias. É 90% de certeza, tá bom? Que às 10 horas da manhã tem. Meu e-mail tá aqui, se alguém quiser conversar, se alguém quiser perguntar, se alguém quiser discordar, amo, não tem problema nenhum. A gente pode conversar aqui. E você também pode receber as crônicas. Manda lá um e-mail pra mim e fala: pastor, eu quero receber as crônicas. Eu mando pra você agora. E aí, se você quiser, você pode ser um daqueles que mantém essa obra, para que ela não pare, tá? Porque, infelizmente, esse mundo a gente ainda precisa das riquezas da iniquidade, né? Lá na glória, além da liberdade do pecado, a gente não precisa mais se preocupar com dinheiro, graças a Deus. Vamos orar sim, quero orar por vocês. Faço questão. Vamos lá. Fecha o zoinho. Tem gente que fala: fecha o zoinho, baixa a cabeça e mão no coração. Não precisa, tá? Você ora do jeito que você quiser. Mas fechar o olho é bom porque você foca. Você não fica prestando atenção em outras coisas. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o que importa, naquilo que importa, há concordância. Concordamos que o Senhor é Deus. Concordamos que o Senhor é amor e o Senhor é misericórdia. Concordamos que todos somos perdidos e que carecemos da sua graça. Concordamos, Pai, que o Espírito Santo de Deus se revelou a nós e é por essa revelação que nós somos salvos. Cremos, Pai, em concordância que na cruz o nosso velho homem foi morto. Cremos que o nosso pecado foi pago. Cremos que a ira foi satisfeita. E cremos que hoje vivemos debaixo da paz. Cremos que o Espírito Santo habita em nós. Cremos que o Espírito Santo nos guia pela verdade. Cremos que Jesus Cristo vive a interceder por nós. Cremos que o pecado cada dia menos tem poder sobre as nossas vidas, porque cada dia mais conhecemos quem o Senhor é e nos apaixonamos cada vez mais pela sua presença, Pai. Concordamos também, Senhor, que falta muito pouco para o Senhor vir nos buscar, e concordamos, Senhor, que seremos glorificados todos aqueles, não que são calvinistas ou arminianos, não aqueles que creem na predestinação do jeito A ou do jeito B, mas todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor e que morreu por nós e ressuscitou, trazendo novidade de vida, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5, aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, as coisas velhas se passaram, tudo foi feito novo. Senhor Jesus, temos saudade de casa.